Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo modelo de touca que tem em detalhe essas pirâmides formadas em crochê. No vídeo você vai encontrar o passo a passo. Esse modelo, pessoal, eu fiz para o tamanho infantil, né? Infanto, juvenil, adulto, tá? Ele ficou na altura de 23 centímetros pela largura de 52 centímetros, ok? Aqui no vídeo, pessoal, eu utilizei o fio 377. Então, como o meu fio era um pouco mais fino, eu utilizei a agulha de 4,5 mm. Utilizei dois novelos de 40 gramas. Porém, caso vocês queiram optar por um fio mais grosso, de têxtil de 500, opte por diminuir o tamanho da agulha. Então, você vai utilizar aí o tamanho de 4 mm, ok? Provavelmente, para uma touquinha dessa no têxtil de 500, você vai utilizar 3 novelos de 40 gramas, ok? Eu espero que vocês gostem. Dúvidas, deixe aqui no comentário. E não esqueça, pessoal, de ativar o sininho de notificações e se inscrever aqui no canal. E também deixar um joinha que vocês estão gostando do conteúdo. Assim eu posso trazer outros modelos para vocês, agora para vocês poderem aproveitar o outono e inverno, tá certo? Vamos para a nossa videoaula então? Vamos dar início então, pessoal. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. E vou fechar na minha primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Irei subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui dentro desse espaço 12 pontos altos, já contando aqui as minhas 3 correntinhas de início, tá certo? Então, aqui dentro da nossa argolinha, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui os 12, chegando aqui no final, eu fecho na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito então, pessoal, nossos 12 pontos altos, lembrando que aqui a gente conta as 3 correntinhas como um ponto alto, agora eu já vou dar início ao desenho da nossa touquinha. Então, nós vamos trabalhar os aumentos de formas diferentes. Por exemplo, nesse primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, ali eu tenho a minha correntinha, que está representando meu ponto baixo, e mais um ponto baixo dentro desse mesmo espaço. No próximo ponto aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em relevo, pegando pela frente. No mesmo ponto, ó. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, veja que nós vamos trabalhar em aumentos, porém, nós vamos trabalhar aumentos de relevo e aumentos de ponto baixo. Vou para o meu próximo ponto e trabalho 2 pontos altos em relevo, pegando pela frente. No próximo ponto, 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos altos em relevo, pego pela frente. Então, nós vamos trabalhar intercalando dessa forma até chegar aqui no final da nossa carreira. A gente vai fechar na nossa correntinha aqui com ponto baixíssimo. Então, é só você intercalando. Num ponto, você faz 2 pontos baixos, no outro, você faz 2 pontos em relevo, pego pela frente. 2 pontos baixos, 2 pontos em relevo, pego pela frente, ok? Finalizar, então, aqui a nossa carreira, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar nesses intervalos onde a gente tem uns pontos baixos, é onde nós vamos trabalhar os aumentos da nossa carreira. Na onde a gente tem os pontos em relevo, nós vamos manter eles, ok? Então, vou vir aqui nessa primeira carreira e vou fazer uma correntinha, e nesse ponto de base eu trabalho um ponto baixo. No meu próximo ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Então, aqui nesse intervalo onde nós tínhamos 2 pontos baixos na carreira anterior, para essa carreira nós vamos ficar com 4 pontos baixos. Venho aqui no ponto relevo e vou manter esses relevos aqui. Então, eu faço um ponto alto em relevo, sempre pegando pela frente, tá certo, pessoal? E no próximo, ponto alto em relevo. Venho aqui onde eu tenho ponto baixo e vou trabalhar 2 pontos baixos. Mantenho aqui o meu ponto em relevo,
pegando pela frente. Então, nós vamos trabalhar assim ao longo de toda essa carreira, trabalhando os aumentos aqui nos pontos baixos e mantendo o nosso ponto em relevo pego pela frente. Você deverá seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, vamos novamente trabalhar os aumentos, onde a gente tem os pontos baixos e manter os pontos em relevo. Lembrando que nesse espaço onde a gente tem os pontos baixos, nós vamos sempre aumentar somente 2 pontos baixos por carreira. Então, vou vir aqui, ó, nesse espaço onde nós temos 4 pontos baixos, aqui vai ficar 6 pontos baixos. Então, venho aqui no meu próximo ponto, ó, e trabalho um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Ficando assim no total de 6 pontos baixos nesse intervalo. Faço meu ponto em relevo. E novamente vou trabalhar aqui os meus pontos baixos, sempre fazendo 2 aumentos por espaço aqui, né? Vai formando como se fosse um triângulo. Aqui a gente tinha 2, 4 e agora 6 pontos baixos. E mantenho aqui os meus pontos em relevo. Você deverá seguir assim por toda a sua carreira, chegando aqui no final, feche na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizada aqui, então, pessoal, mais uma carreira. É muito importante, pessoal, que vocês sempre coloquem os seus aumentos, 2 aumentos em cada um desses grupinhos de ponto baixo, tá? Não tem problema na onde você vai colocar, se vai ser no início, se vai ser no final ou se vai ser no meio. O importante é você colocar os 2 pontos de aumento em cada um desses espaços que a gente tem de ponto baixo. Agora, nessa carreira, vamos novamente subir uma correntinha e já vou trabalhar aqui o meu aumento. Vou trabalhar aqui os meus pontos baixos. E, novamente, eu vou trabalhar um aumento. Então, nessa carreira, a gente vai ficar com 8 pontos baixos em cada um desses intervalos de ponto baixo. Faço aqui meu ponto em relevo. E, novamente, ó, volto aqui trabalhando os meus pontos baixos. Trabalho um aumento, mantenho 2 pontos baixos, trabalho outro aumento e, novamente, outro ponto baixo. Então, você vai seguir assim por toda essa carreira, pessoal. Nos intervalos aqui, a gente vai ter 8 pontos baixos. Veja que iniciamos com 2, 4, 6, 8. E eu volto para a gente fazer a nossa última carreira de aumento antes de fazer as puxadas de ponto. Para a nossa última carreira aqui de aumentos, pessoal, eu vou subir aqui uma correntinha e vou novamente trabalhar daquela forma que eu falei para vocês. Trabalhando um aumento aqui e um aumento mais aqui no final de cada um desses intervalos de ponto baixo. Nós vamos ficar no total, pessoal, de 10 pontos baixos em cada um desses intervalos que nós temos aqui de pontos baixos, tá certo? Mantenho meus pontos em relevo e volto aqui trabalhando os meus pontos baixos. Então, é muito importante você sempre ter aumentado os 2 pontos baixos, sem fazer mais do que 2 pontos baixos, pessoal, porque aí você não vai, depois o desenho da sua touca vai depender da quantidade de pontos que você já vai fazendo aqui, tá certo? Então, aumente somente essa quantidade que eu estou passando para vocês. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira, mantendo então aqui 10 pontos baixos e 2 pontos em relevo, 10 pontos baixos e 2 pontos em relevo. Chegando aqui no final, feche na sua segunda correntinha com ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, feitos os nossos aumentos, nós vamos trabalhar fazendo aquele ponto que ele é chamado de ponto de galinha, pezinho de galinha, folhinha de outono, ele é parecido com aquele ponto, tá? Porém, como ele está em ponto baixo, ele vai formar um diamante aqui, tá? Que é o ponto que a gente vai fazer aqui agora. E ele vai ficar diferente também, até aqui no canal tem um modelinho de touquinha, né, com aquele ponto, porque lá a gente trabalha os pontos altos, aqui a gente trabalha com pontos baixos, tá? Então, fica um pouquinho diferente.
A gente vai iniciar aqui com uma correntinha, tá vendo? Então, já vou falar para vocês já aqui de início, que esse primeiro ponto e o nosso último ponto aqui, a gente vai manter os pontos baixos, tá certo? Então, nós não vamos fazer puxada de ponto nessa carreira aqui, porque nós vamos manter o ponto baixo de início e o ponto baixo aqui do final desse triângulo que nós temos aqui. Então, agora aqui, ó, eu vou laçar, pessoal, minha agulha e vou vir aqui nessa lateral aqui da nossa segunda carreira aqui, contando de cima para baixo, ó. Então, venho aqui na lateral, entre o ponto em relevo e o ponto baixo, eu vou introduzir aqui minha agulha, ó, e vou puxar aqui o meu fio, subindo para que não fique apertado, tá? Laço novamente a minha agulha e vou na terceira carreira, ó. E puxo meu fio. Eu vou fazer essa parte bem devagarzinho para vocês poderem ver perfeitamente como que eu tô puxando aqui o fio, tá? Vou laçar e vou vir aqui no próximo ponto aqui de ponto baixo, ó. É uma laçada para cada uma dessas carreiras aqui na lateral. E venho aqui na primeira carreira, ó, que nós temos de ponto baixo, eu laço e puxo meu fio aqui nessa lateral, sempre esticando o ponto, ó, para não ficar depois apertada a sua toquinha. Vamos para a outra lateral agora, ó. Então, eu venho aqui na primeira carreira de ponto baixo e vou puxar aqui o meu fio, ó. Laço, segunda carreira. E puxo aqui o meu fio. Laço, terceira carreira, ó. Puxo meu fio. Laço e quarta carreira. Então, aqui, se você for contar, nós puxamos 8 vezes o nosso fio, tá vendo? Agora, eu vou laçar e vou vir removendo todos de uma única vez, ó. Viu? Então, ele é igualzinho esse ponto ao pé de galinha, porém, como a gente trabalhou em pontos baixos, e vamos fazer as puxadas aqui na lateral do ponto, tá vendo? Aqui agora, pessoal, nós fazemos 2 correntinhas para poder passar aqui para o seu ponto baixo aqui dessa lateral que nós temos aqui, que eu falei que nós íamos trabalhar nele, ó. Assim, sua toquinha não vai fechar. Se você tem um ponto muito apertado, muito fechado, opte por fazer 3 correntinhas, tá? É muito importante, pessoal, depois que você fecha aqui os pontos, você não apertar, porque senão depois, na hora que você terminar toda a carreira e você dar sequência no seu trabalho, vai ficar marcada essa parte aqui. Eu já tinha feito esse modelo com uma correntinha apenas e ele fechou, por isso eu optei por colocar 2 correntinhas aqui para poder passar para dar continuidade na carreira, ok? Então, vou novamente aqui, a gente vai manter o ponto em relevo, tá? E eu vou fazer aqui novamente o ponto com vocês, ó. Vamos fazer o primeiro ponto baixo, a gente faz ele, ó. Então, eu trabalhei aqui meu primeiro ponto baixo, ó. Agora, eu vou laçar e vou para minha segunda carreira aqui na lateral do nosso ponto, ó. A gente tem um ponto baixo e tem um ponto em relevo. Eu introduzo a minha agulha e puxo o fio. Laço e vou para a terceira carreira aqui, ó. E puxo o fio. Laço, quarta e laço e vou lá onde eu tenho o início dos meus pontos baixos, ó. Terminei em um lado, laço e vou para o meu outro lado aqui, ó. Fazendo as puxadas. Sempre tome cuidado, pessoal, para não fechar o seu ponto, hein? Se você não fizer a puxada aqui certinho, o que vai acontecer é que no final você não vai conseguir fazer a puxada do ponto, tá vendo? Laço e venho removendo todos de uma única vez. Viu que eu não tive dificuldade para puxar o fio? Foi porque eu fui puxando e dando espaço para depois a minha agulha poder passar aqui dentro. Trabalho 2 correntinhas e faço o meu ponto baixo. Vou fazer mais uma vez, para que fique bem gravado aí para depois vocês poderem continuar aí sua carreira. Tá vendo como que vai ficando o ponto? Fica muito lindo. Vou aqui fazer, ó, um ponto baixo. E novamente, laço, puxo meu fio, laço
Lembrando, pessoal, que é sempre na lateral aqui, entre o ponto baixo e o ponto em relevo. E puxo. Vou para o outro lado. E novamente, ó. Aqui ainda tá um pouquinho difícil de eu fazer, pessoal, porque eu tô com a câmera aqui na frente, mas ele não é difícil de você tá puxando não, tá? Duas correntinhas e um ponto baixo. Então, você vai seguir assim por toda essa carreira, trabalhar em todos esses triângulos que nós temos aqui de pontos baixos, que vai ficar no total de 6 pontos como esse, tá vendo? Eu fiz a metade aqui com vocês e agora você deverá fazer a outra metade sozinhos, ok? Lembrando que chegando aqui no final, você deverá fazer um ponto baixíssimo na onde você trabalhou aquela correntinha de início aqui do seu ponto baixo. Feita então, pessoal, toda a nossa carreira com esse ponto, agora a gente vai trabalhar essa próxima carreira toda em ponto baixo. Então, aqui onde eu tenho esses espaços no nosso ponto, a gente vai manter aqueles 10 pontos baixos. E aqui onde a gente tem os pontos em relevo, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada um deles. Então, eu venho aqui, ó, e vou trabalhar um aumento aqui onde eu tenho essa correntinha. Trabalho com 2 pontos baixos. Venho aqui, ó, onde a gente tem o início da nossa lateral do ponto aqui, ó, e faço 2 pontos baixos. Dentro aqui desse ponto, eu faço 2 pontos baixos. Aqui na lateral novamente, 2 pontos baixos. E nesse último ponto aqui, que era o nosso ponto baixo, também trabalho 2 pontos baixos. Então, se você contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos, são 2 para cada um desses pontos baixos que nós tínhamos no início e no final, 2 aqui nessa, onde a gente vai ter, né, pessoal, sempre aqui, ó, uma alcinha da onde você vai dar início ao seu ponto aqui da carreira anterior. 2 pontos depois aqui dentro dele, 2 pontos onde você tinha aquelas correntinhas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, trabalho um ponto baixo e um ponto baixo para cada um desses pontos de relevo. Volto aqui trabalhando, ó, 2 pontos baixos. Nessa lateral aqui do ponto, faço 2 pontos baixos. Dentro do ponto, 2 pontos baixos. Na onde eu tinha as correntinhas, 2 pontos baixos. Na onde eu tenho meu último ponto, faremos 2 pontos baixos. Mantenho aqui meus pontos baixos para cada um desses pontos em relevo, que aqui agora eles não vão continuar nessa posição aqui. A gente vai trabalhar eles de outras formas, tá? Então, você vai seguir assim por toda essa carreira. Lembrando, pessoal, que aqui onde você tem aquele triângulo, onde você fez esse desenho, tem que ter 10 pontos baixos, tá certo? Chegando no final, feche na sua primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar novamente carreiras de ponto baixo, porém, nós vamos trabalhar o último aumento que nós vamos fazer antes de dar início a trabalhar a altura da nossa toquinha, tá certo? Então, aqui, para que os pontos possam depois ser divididos perfeitamente, a gente tem que trabalhar um aumento para cada um dessas lateral que a gente tem aqui de pontos em relevo. Então, nós vamos trabalhar 11 pontos baixos e vamos trabalhar um aumento no próximo ponto. Então, vou fazer aqui, ó, tenho 4. Para que você possa ir contando, eu fiz a divisão dessa forma. Então, você vai contar 11 pontos baixos e vai trabalhar um aumento. Então, você vai dar sequência assim toda essa carreira, aumentando assim 6 pontos nessa carreira. Trabalhe 11 pontos baixos, um aumento, 11 pontos baixos, um aumento. Chegando aqui no final, você fecha na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Depois, pessoal, a próxima carreira, você vai manter esses pontos baixos. Então, você vai trabalhar uma única carreira de pontos baixos, mantendo os pontos que restarem dessa carreira, ok? Finalizada, então, pessoal, aqui a nossa carreira. Então, só relembrando aqui, pessoal, a gente trabalhou aqui a primeira carreira em pontos baixos, né? Onde nós trabalhamos 10 pontos baixos em cada um desse ponto aqui que a gente formou um triângulo, tá vendo?
Depois eu mantive os pontos, porém eu trabalhei um aumento a cada 11 pontos baixos. Depois mantivemos aqui os pontos, um ponto baixo para cada um dos pontos que ficaram dessa carreira anterior. Aqui agora, pessoal, o início dessa carreira será o início de todos que você for fazer esse ponto aqui, tá certo? Então, eu fiz a contagem certinha, pessoal, dos pontos, fiz várias vezes para que ficasse alinhado aqui esse ponto que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Então, é só você trabalhar essa contagem de ponto nas suas carreiras, quando você for dar início a esse, para fazer esse triângulo aqui, tá? Com esses pontos em relevo, que vai dar tudo certo. Então, vou dar início aqui agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos, já contando aqui minha correntinha, ó. Eu faço mais 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base. Feitos os pontos baixos, no nosso próximo ponto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo, pegando pela frente nesse ponto baixo, ó. Trabalho 2 pontos baixos e um ponto em relevo, pego pela frente. Tá vendo? Vamos trabalhar agora 9 pontos baixos. Então, conta aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos baixos, agora eu vou fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente nesse ponto baixo da carreira anterior, ó. Próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Faço um ponto alto em relevo. Vou trabalhar novamente, 9 pontos baixos. E vou seguir dessa forma essa carreira, pessoal. Nós vamos trabalhar 9 pontos baixos. No próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto em relevo, pegando pela frente, 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base, outro ponto baixo. E trabalho novamente 9 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base, tá certo? Você deverá seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Trabalhada então, pessoal, nossa carreira, onde nós tivemos intervalos de 9 pontos baixos, trabalhando um ponto em relevo, 2 pontos baixos e ponto relevo. Então, pessoal, essa carreira, geralmente eu faço a toquinha, às vezes não dá a quantidade de pontos certinha, a gente acaba adaptando a toquinha por trabalhar com medidas. Porém, essa toquinha, pessoal, eu fiz ela e os pontos, eles dão certinho para cada carreira, tá? Para poder formar o desenho perfeitamente. Então, se chegou aqui, você não tem a contagem de ponto aqui certinho, é porque você faltou com algum ponto em alguma carreira, tá? Porque a quantidade de ponto aqui, ela vai dar certinho para formar os desenhos. Vamos dar início, então, agora, pessoal, a formar esse triângulo aqui para a gente poder fazer depois as puxadas dos nossos pontos, tá? Então, aqui, onde a gente só tem 2 pontos baixos, ele vai chegar no final, né? A gente vai trabalhar os aumentos até ter 10 pontos. Porém, como que você vai trabalhar 10 pontos baixos aqui dentro desse intervalo, com um ponto em relevo aqui na lateral, sem trabalhar aumento, sem fazer que o seu trabalho cresça? A gente vai trabalhar a diminuição, então, onde nós temos esses 9 pontos baixos, tá? Eu fiz várias vezes, pessoal, para poder chegar neste resultado, tá? Eu fiz de outras formas e quando o modelo que mais se aproximou foi fazendo desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar início aqui, então. Vou fazer uma correntinha e nesse próximo ponto aqui, pessoal, ó, eu vou trabalhar um ponto baixo, tá certo? Venho aqui, eu não vou trabalhar esse ponto baixo que eu tenho aqui na sequência, eu já vou vir direto aqui, onde eu tenho o meu ponto alto em relevo, tá vendo? Vou trabalhar aqui dentro, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos. Trabalho o ponto em relevo, pegando pela frente. E aqui, ó, na lateral do ponto do relevo, eu vou para o próximo ponto baixo, ó.
Então, a gente vai eliminar esses pontos baixos que tem aqui na lateral do ponto em relevo para colocar eles dentro do nosso triângulo. Assim, você não vai acrescentar pontos na sua touquinha, tá certo? Você vai estar tirando de um lado para pôr do outro. Então, aqui nesse espaço onde nós tínhamos 9 pontos baixos, ele vai ficar nessa carreira com 7 pontos baixos. Tenho aqui os 7 pontos baixos, nós não trabalhamos esse ponto aqui, já vou direto aqui no onde eu tenho o meu ponto em relevo. Esse ponto em relevo nós vamos manter ele, tá, pessoal? Venho aqui dentro desses pontos que a gente vai formar o triângulo e trabalho 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base, ó, ficando um total de 4 pontos baixos. Trabalho o meu ponto em relevo. Pulo o ponto da lateral, vou para o próximo ponto. Vamos a sequência assim por toda essa carreira. Chegando no final, você vai fechar na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Você vai retirar aqui, ó, dessa forma aqui vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Aqui nós temos 7 pontos baixos, retiramos aqui um ponto baixo de cada lateral para poder colocar dentro do nosso triângulo, tá certo? Feita a nossa carreira, pessoal, onde nós trabalhamos diminuições aqui nessa parte e acrescentamos os pontos aqui onde a gente tem o meio dos nossos pontos em relevo. Para essa carreira agora, veja que nós iniciamos, aqui nós tínhamos 3 pontos, nessa nós temos somente 2. Então, aqui eu ainda vou fazer a minha correntinha e vou aqui diminuir esse ponto, ó. Então, eu vou vir já direto aqui no meu ponto em relevo. Venho aqui dentro desse espaço e vou trabalhar o meu aumento aqui. Lembrando que é 2 aumentos apenas para cada um desses espaços que a gente vai formando aqui. E trabalho o meu ponto alto em relevo. Pulo aqui um primeiro ponto de base e vou para o próximo. Nessa carreira, esse intervalo aqui, pessoal, vai ficar com 5 pontos baixos e faço o meu ponto em relevo, ó. E aqui dentro do nosso triângulo, vai ficar com 6 pontos baixos, tá certo? Então, não é difícil de fazer esse processo, pessoal. É só você remover da lateral e passar para o lado de dentro aqui dos nossos triângulos que a gente vai formando, ó, tá vendo? Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo. Trabalho 5 pontos baixos. E faço meu ponto alto em relevo. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira, pessoal. Aqui onde nós temos essa parte onde iniciamos com 9 pontos altos, pontos baixos, nessa carreira vai ficar com 5 pontos baixos. E aqui onde a gente tinha o meio com os relevos, a gente iniciou com 2 pontos baixos, nessa carreira ficamos no total de 6 pontos baixos. Chegando aqui no final, feche na sua primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, a gente não tem mais pontos aqui no início da nossa carreira para fazer a diminuição. Se você perceber, aqui nós trabalhávamos o início da carreira dentro do triângulo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto alto que a gente tem aqui de relevo e vou vir aqui dentro do meu triângulo para dar início nessa carreira, tá? Então, vou dar início aqui, ó, faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um aumento. Vou trabalhar aqui os aumentos, nessa carreira a gente vai ficar com 8 pontos baixos dentro do nosso triângulo. E faço aqui o meu ponto alto em relevo. Vamos pular o primeiro ponto aqui de base, eu vou para o próximo ponto, onde eu vou trabalhar 3 pontos baixos apenas. E já faço o meu ponto alto em relevo. Tá vendo? Venho aqui dentro do meu triângulo e vou trabalhar, ó. Um aumento no início e depois eu faço um aumento aqui no final. É importante você trabalhar os 2 pontos baixos de aumento que a gente tem que fazer aqui dentro desses triângulos, tá, pessoal? Não pode esquecer, porque você tá removendo eles aqui dessa parte da lateral aqui, ó.
Aqui eu não trabalho, vou para o próximo ponto, onde eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Eu vou dar sequência aqui até chegar aqui no final para mostrar para vocês que a gente vai trabalhar esse ponto aqui em relevo, tá? Então, eu vou dar sequência aqui na touquinha, fazendo dessa forma, trabalhando os 8 pontos baixos, mantendo aqui os pontos em relevo e trabalhando as diminuição aqui, ficando só com 3 pontos baixos no intervalo de cada ponto aqui em relevo, ok? Cheguei aqui, pessoal, no meu último intervalo que eu tenho aqui antes de trabalhar o final da minha carreira, ó, tá vendo? A gente tinha um início aqui, agora vamos iniciar as carreiras aqui dentro do nosso triângulo. Então, aqui, ó, eu vou fazer meus 3 pontos baixos. Então, aqui, aquela correntinha que a gente tinha de pontos baixos, a gente vai eliminar ela. Então, eu já vou vir aqui no meu ponto alto em relevo e fecho aqui a minha carreira na minha correntinha aqui dentro do meu triângulo, tá vendo? Para essa próxima carreira, a gente vai trabalhar aumentos, como a gente sempre veio trabalhando, ó, um no início e um mais no final. E trabalho o meu ponto alto em relevo. Lembrando, pessoal, que a gente iniciou, ó, com 2 pontos baixos, 4, 6, 8, 10. Então, aqui será a nossa última carreira que a gente vai trabalhar esses pontos, aumentando e retirando aqui na lateral, tá? Então, venho aqui no meio e trabalho um ponto baixo, ó, e vou para o meu próximo ponto em relevo. Venho aqui dentro do nosso triângulo e vou trabalhar os meus aumentos aqui. Nós vamos trabalhar assim ao longo de toda essa carreira. Agora aqui a gente faz apenas um ponto baixo e trabalho um ponto alto em relevo. Você deverá seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Então, pessoal, finalizada a nossa carreira, agora nós vamos fazer a puxada de pontos novamente. Então, vou trabalhar aqui uma correntinha, vou laçar aqui o meu ponto e vir aqui na lateral, ó. Nós vamos trabalhar aquele ponto igual nós fizemos no início da nossa touquinha, ó. Puxamos 4 vezes nas lateral, passamos para o outro lado. Laço e removo todos de uma única vez, ó. Faço 2 correntinhas e trabalho aqui o meu ponto baixo. Vamos trabalhar o ponto em relevo aqui, mantendo ele. Esse ponto baixo aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar ele nessa carreira. Então, já vou para o meu próximo ponto alto em relevo. Porém, depois, como ele é bem importante pra gente na parte de separação dos pontos, quando a gente for trabalhar aquela carreira aqui de pontos baixos, a gente vai incluir ele aqui nessa parte aqui onde a gente tem os pontos altos em relevo, tá? Então, vamos ver aqui, ó, novamente, ó, um ponto baixo e puxo aqui meu ponto, ó. Laço e puxo, laço e puxo, laço e puxo. Fizemos assim 4 vezes numa lateral. Vamos para o outro lado, ó. Então, eu laço e puxo. Laço, 2, 3 e 4, ó. Fiz as 4 vezes, eu vou laçar e remover todos de uma única vez. Aqui, pessoal, tá ficando um pouquinho mais difícil por conta da câmera aqui que eu tenho. O meu braço fica um pouquinho mais complicado de tá puxando o ponto, tá? Mas não é difícil de fazer, não. Faço 2 correntinhas e um ponto baixo. Faço o ponto alto em relevo. Não vamos trabalhar esse ponto baixo, já vou para o meu próximo ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou novamente, ó, fazer com vocês. Um ponto baixo e vou vir puxando, ó. 1, 2,
3 e 4. Vamos para o outro lado novamente, ó. Laço e puxo. 2, 3 e 4. Laço e removo todos de uma única vez. Uma correntinha, duas correntinhas e ponto baixo. Então, você deverá seguir assim por toda a sua carreira, trabalhando esses pontos puxados, mantendo os pontos em relevo e não trabalhando esse ponto baixo aqui do meio, tá certo? Lembrando que a gente também trabalha um ponto baixo no início e um ponto baixo no final de cada um desses triângulos que a gente tem aqui, tá certo? Você deverá seguir assim por toda essa carreira, lembrando que chegando aqui no final, você fecha na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui eu tenho a minha carreira finalizada, ó, veja como que ficou, veja que tá no mesmo rumo aqui, um triângulo sobre o outro, tá vendo? Seguindo dessa forma, vai ficar igualzinho o seu, tá? Pessoal, queria dar uma dica para vocês que não, quando vocês forem fazer essa puxada aqui dos seus fios, tomarem muito cuidado para não fechar a sua toquinha, tá? Sempre tenha esse cuidado na hora de puxar os fios, para não fechar a sua toquinha, porque senão se você fizer muito apertadinho, a sua touca vai fechar, tá? Então, tenha esse cuidado na hora de fazer essa puxada de fio. Vamos agora, pessoal, fazer aquele mesmo processo que a gente fez nessa carreira aqui, ó. Nós vamos trabalhar todo em ponto baixo, trabalhando aqui 2 pontos baixos, ó. Venho aqui nesse espaço, faço 2. Aqui dentro do ponto, a gente trabalha 2. Lateral aqui, 2. E no último ponto baixo aqui, 2 pontos baixos. Ficando no total, então, aqui dentro do nosso triângulo, de 10 pontos baixos. Venho aqui no meu ponto em relevo, faço um ponto baixo. Aqui dentro desse meio, desse ponto, dos dois pontos aqui em relevo, a gente faz um ponto baixo, que é aquele ponto que a gente havia diminuído ali na lateral, tá? Faço um ponto baixo no nosso ponto em relevo e novamente, ó, cheguei na parte onde eu tenho que fazer 10 pontos baixos. Então, trabalho aqui meu aumento. Venho aqui, trabalho 2 pontos baixos. Dentro aqui do ponto, a gente faz 2. Nessa correntinha, a gente faz 2. E no nosso ponto baixo aqui, a gente faz 2. Cheguei aqui nos pontos em relevo, então, eu faço um ponto baixo nesse ponto em relevo, um ponto baixo aqui no meio e outro ponto baixo nesse ponto relevo. Então, nós vamos seguir assim por longo de toda essa carreira, ok? Feita a nossa carreira em ponto baixo, pessoal, agora a gente vai dar início novamente como nós trabalhamos no início aqui desse desenho, tá? A gente vai repetir aquele motivo, então, eu vou dar início aqui a 3 pontos baixos. E vou trabalhar um ponto alto em relevo. Trabalharemos aqui 2 pontos baixos e um ponto alto em relevo. E vou trabalhar aqui, ó, 9 pontos baixos para poder dar início, então, ao nosso outro motivo. Então, pessoal, nós vamos seguir assim por toda essa carreira, aí a gente vai formar novamente aqueles grupinhos, né, de 2 pontos baixos, depois ele passa para 4, aqui vai para 6, 8, 10, até ter 10. E aqui no meio, sempre lembrando, se você vai aumentar aqui dentro, você vai diminuir aqui fora, tá certo? Então, nós vamos repetir esse motivo que a gente fez aqui por mais 2 vezes antes de fazer o acabamento da nossa touquinha. Então, pessoal, é só você ir repetindo o que a gente fez aqui no início. Não vou repetir, porque é o mesmo processo, então não vejo a necessidade, é só você voltar aí, então, se você tiver com dúvida, voltar o início do vídeo, né, nessa parte aqui, ó, onde a gente tem a separação, tá? A gente trabalha 3 pontos baixos aqui no início, trabalha um ponto em relevo, 2 pontos baixos, ponto relevo, 9 pontos baixos. Próxima carreira, faz uma diminuição aqui na lateral, trabalha 2 pontos baixos aqui dentro, com aumentos, né, vai ficar 4, e trabalha um ponto baixo na lateral. Então, você vai fazer aquele processo, diminuir do lado de fora e acrescentar do lado de dentro. E depois, você vai trabalhar o ponto puxando os seus fios aqui, igual a gente fez nessa carreira aqui. Mantém depois os pontos,
você trabalha os pontos baixos, igual a gente fez nessa carreira anterior, e segue o mesmo processo, ok? Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, aqui eu vou virar minha touquinha para que vocês possam entender melhor o que eu vou estar passando para vocês. Lembra que eu fiz aqui com vocês até nesse ponto aqui, que é o primeiro motivo que eu trabalhei com vocês, e depois expliquei que vocês deveriam fazer ele por mais 2 vezes, ó. Então, veja que a linha do desenho, ela se mantém a pirâmide, ó, um sobre o outro, tá certo? Depois que eu fiz esses 3 motivos repetidos, eu terminei aqui o meu trabalho com mais 3 carreiras em ponto baixo. Então, eu trabalhei aquela carreira onde a gente vem colocando os 10 pontos baixos, depois que a gente faz as puxadas, e trabalhei mais 2 carreiras de ponto baixo, mantendo meus pontos sobre o ponto, tá? Depois de ter feito todo o processo em crochê, pessoal, eu bordei então as minhas pedras, tá vendo? Aqui eu tinha essa pérola de ouro, então eu optei por costurar na nossa toquinha. E eu costurei, pessoal, exatamente naquele ponto onde a gente fecha os pontos quando a gente faz as laçadas, tá vendo? Eu coloquei uma pedrinha em cada uma desses pontos, tá? Aqui em cima eu também coloquei um pompom, tá? Mas ele é opcional, caso você não tenha, não tem problema, pessoal. Não vai deixar de fazer esse modelinho por conta de não ter um pompom, tá? Porque ele fica lindo com ou sem o pompom, porque ele fica com um acabamento muito lindo aqui em cima também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas, deixe aqui no comentário. Beijos e até a próxima!